Vamos lá, galera, vamos dar continuidade às nossas questões de Windows. Provinha da MS Concursos. Qual alternativa corresponde ao ícone seguinte? Galera, o examinador pegou um ícone que é comum na barra de tarefas. É o ícone do explorador de arquivos. Então, um gabaritozinho letra C de Charlie. Qual a observação que a gente tem que fazer aqui? O explorador de arquivos, ele mudou de nome a partir da versão 8. Como assim? Até o Windows 7, o nome era o Windows Explorer. A partir da versão 8, ou seja, na versão 10, já vai ser explorador de arquivos. É uma diferença sutil? Sim. Mas o examinador, inclusive, ele pode perguntar a partir de qual versão mudou o nome. Então, a gente tem que saber. No Windows 10, explorador de arquivos. Qual o objetivo do explorador de arquivos? Copiar, mover, renomear, excluir, criar pastas, criar atalhos. Então, o gerenciador de arquivos tem diversas funcionalidades e aulas exclusivas, né, de gerenciamento de arquivos e pastas. Vamos dar continuidade? Provinha da IESES. O software de armazenamento de arquivos da Microsoft que vem instalado por padrão nativo, originário no Windows 10, é o OneDrive. O que é interessante a gente comentar? No passado, as questões que faziam referência ao OneDrive citavam SkyDrive. SkyDrive é um nome velho. A Microsoft descontinuou esse nome SkyDrive e passou a chamar OneDrive. O OneDrive é um serviço que a gente pode chamar de Cloud Storage. De quê? De armazenamento na nuvem. Quando ele coloca no enunciado armazenamento de arquivos, na verdade o iCloud, Dropbox, são todos armazenamentos de arquivos aonde? Na nuvem. Então, um serviço de Cloud Storage. O detalhe da questão é que no Windows 10, quando a gente entra no explorador de arquivos, já existe a pasta do OneDrive. E aí, colocando o login, o e-mail e a senha, a gente consegue sincronizar os arquivos da nuvem na máquina e passar a salvar arquivos da máquina diretamente nessa pasta, como se fosse uma mídia local, mas conectada à internet, ela vai sincronizar na nuvem, de modo que amanhã ou depois, acessando qualquer outro dispositivo conectado à internet, através do navegador, você vai conseguir acessar as suas informações. Então, o que acompanha o Windows 10 é o OneDrive, beleza? É a nuvem da Microsoft. Agora, lembrando que existem diferentes serviços de armazenamento na nuvem. O iCloud, o Dropbox, o OneDrive, o Google Drive, que ficou de fora dessa questão, são os mais conhecidos. O Google Drive é da Google. Dropbox, salvo engano, é da Iomega. Ou a Iomega teve participação no Dropbox. Enfim, isso não tem relevância para a prova. O que importa é o Windows. O Windows tem o quê? O OneDrive, ok? Google Drive também é muito importante. Dropbox também é muito importante. Esses conhecimentos são importantes e, inclusive, são falados na aula específica de computação em nuvem. Agora, dentro do contexto de Windows, que é o nosso propósito, o OneDrive é a nuvem que acompanha o Windows 10. Beleza? Então, vamos lá. Universidade Federal de Alagoas. Dadas as afirmativas a respeito do sistema operacional Microsoft Windows, nas versões 7, 8, 10, o menu iniciar permite ter acesso aos principais aplicativos instalados. Galera, o menu iniciar é o ponto de partida para qualquer operação no Windows. Então, o item 1 é verdadeiro. Isso independentemente da versão. Desde o Windows 95, 98, todas as versões do Windows, como sistema operacional, tem um botão iniciar
e vão permitir acesso a aplicativos, a programas a partir do iniciar. Então, item 1 é verdadeiro. Item 2. A versão 10 permite o armazenamento de arquivos pessoais em nuvem. Sim, já tem nativamente o quê? Originariamente o serviço do OneDrive. 3. Na versão 10, é possível realizar a autenticação biométrica? É o nosso Windows Hello, que no bloco passado, no bloco anterior, a gente já havia falado. Então, se o equipamento tiver um leitor compatível, é possível fazer o login usando o dedão, a digital, né? Ou até mesmo, se tiver uma webcam compatível, através de uma expressão facial, uma autenticação biométrica. Então, o item 3 é verdadeiro. Com isso, a gente marca aí a resposta, letra E. As 3 alternativas são verdadeiras. Beleza? Vamos que vamos. Provinha da Secretaria de Educação do Amazonas. No Windows, os ícones de atalho possuem como característica uma seta no canto inferior esquerdo. Então, a gente já comentou que o ícone é uma representação gráfica de um programa, de um comando, de um arquivo. Então, se eu observar nessa tela, eu tenho inúmeros ícones. Eu tenho ícones de arquivo na área de trabalho, eu tenho ícones fixados na barra de tarefas, eu tenho ícones da área de notificação, ícone, ícone, ícone. Genericamente, qualquer desenho representando alguma coisa é um ícone. Agora, os ícones têm características. Por exemplo, eu consigo distinguir uma pasta de um arquivo do PowerPoint, de um arquivo PDF. Em alguns concursos, o examinador mostra o ícone e pergunta: que tipo de arquivo é esse? Aí você, visualmente, pode identificar aquele tipo de arquivo. Pasta compactada. Agora, uma característica dos atalhos é ter essa setinha no canto inferior esquerdo. Ok? Então, todo atalho, olha lá, pode ser identificado por essa seta no canto inferior esquerdo. Voltando logo para a questão, essa parte é verdadeira. Agora, o que é a área de notificação, gente? A área de notificação é essa área localizada no canto direito da barra de tarefas. Por que essa área chama-se área de notificação? Se eu mandar imprimir alguma coisa, a impressora vai ficar aqui na área de notificação. Eu vou continuar trabalhando e a impressora vai ficar em segundo plano. Então, uma característica da área de notificação é exibir ícones de programas que estão em segundo plano. Esse segundo plano pode ser chamado também de background. Como é que é? Sempre que você vê essa expressão associada a uma questão de Windows, background é o quê? Um programa que está em segundo plano. Então, um programa que está lá rodando, você não está trabalhando com ele diretamente, mas ele está lá trabalhando, em segundo plano. Como assim? Galera, quando a gente manda imprimir, hoje o Windows é multitarefa, então ele consegue compartilhar o tempo do processador e atender a diversos processos, a diversas demandas. Isso de uma forma tão rápida que dá uma impressão de simultaneidade. Agora, a impressora vai ficar aqui trabalhando em segundo plano. Quando faltar o papel, o que vai acontecer? Ele vai te notificar. Vai pipocar uma mensagem aí, ele notifica. Então você vê, eu estou conectado aqui. Se a internet, se eu soltar o cabo da rede, esse ícone aqui vai mandar uma notificação. Existem vários programas que podem estar trabalhando em segundo plano, um antivírus, e que em determinado momento podem ter necessidade de mandar algum tipo de alerta, algum tipo de notificação. E aí, voltando para a questão. A área de notificação apresenta ícones que permanecem ativos em segundo plano. Então, a questão está certa. Em segundo plano, em background. Ok? Gabarito certo. Pessoal, qual o contrário de background? O contrário de background vai ser foreground.
Então, por exemplo, aqui eu estou com PowerPoint em primeiro plano. É o que vocês estão vendo a minha apresentação. Beleza? Seria o oposto do background. Vamos lá, questãozinha da Fundação Getúlio Vargas. No sistema operacional Windows 7, aí você pode abstrair a versão. Por quê? Em qualquer sistema operacional Windows que caia na prova, o Windows M tem por finalidade minimizar todas as janelas. Então o gabarito aí é o quê? Letra C. Agora, dá uma olhada nas alternativas direitinho e vê se essa questão é passível de recurso. Porque quando a gente minimiza todas as janelas, o que acontece? A gente visualiza a área de trabalho. Então, de certa forma, a letra B também não é uma possibilidade. Isso costuma cair bastante em prova. Você tem que saber que quando o examinador colocar mostrar a área de trabalho, o gabarito é o Windows D. D é de desktop. O Windows D, ele mostra o desktop. O problema é que para mostrar o desktop ele tem que fazer o quê? Minimizar todas as janelas. Então, parece que os atalhos são iguais. Mas em questão de concurso, vale o que está escrito. Se ele falar mostra a área de trabalho, o Windows D. Se ele falar minimiza todas as janelas, o Windows M. Agora, na prática, se eu uso o Windows D, se eu ficar apertando o Windows D, você pode até fazer isso acompanhando a aula. Quando apertar a primeira vez, ele vai mostrar a área de trabalho. Quando apertar de novo, ele volta. Então, o Windows D ele vai e volta. Ele vai e volta. Agora, o Windows M, ele só vai, gente. Como assim? O Windows M, se eu tiver com janelas abertas e apertar o Windows M, ele só minimiza, ele não volta. Aí, para voltar, é o Windows Shift M. Legal? Então, o gabarito dessa questão é letra C. A questão não é passível de recurso, porque ela perguntou a funcionalidade do M. A funcionalidade do M é minimizar. Gabarito letra C. Agora, vamos melhorar isso aí. Mostrar a área de janela do Windows Explorer é o Windows E. Isso é sugestivo, né? Explorer, Windows E. Então, o D, desktop, mostrar a área de trabalho. Vamos continuar. Ana Paula trabalha como secretária executiva em uma empresa de software e busca uma solução tecnológica para facilitar seu trabalho. Ao pesquisar sobre o assunto, Ana Paula descobriu que o Windows 10 possui uma funcionalidade chamada Windows Ink, que é uma... Galera, qual é a funcionalidade desse Ink, essa tinta aí? Se vocês observarem, na minha área de notificação tem uma canetinha. Se eu clicar nessa canetinha, eu não vou ficar clicando aqui não, gente, porque eu já estou com problema na mesa, né? Mas nessa caneta eu vou ter funcionalidades para criar notas autoadesivas, para fazer esboço de tela, poder rabiscar na tela. Se você acessa essa funcionalidade, você com o próprio mouse pode manipular a tela, pode rabiscar uma tela. Então, o objetivo do Windows Ink é o quê? Central de notificações do Windows? Não. Central de anotações rápidas focadas em dispositivos com tela sensível ao toque. Gabaritozinho letra B de bravo. Onde se encontrará notificações de aplicativos e ações rápidas? É a área de notificações. Windows Defender. Recursos de segurança, firewall, antivírus, anti-spyware. Central do Windows que permite visualizar aplicativos abertos. Poderia ser o painel de tarefas. Não. Então, o gabarito da questão, letra B de bravo. Ok? Legal. Vamos agora para uma questãozinha da VUNESP.
A imagem a seguir apresenta áreas de notificação da barra de tarefas da área de trabalho do Windows. Galera, independente da versão, os ícones podem até mudar um pouquinho, né? Mas o desenho central é o mesmo. Esse íconezinho aqui é o ícone de rede, é o ícone de uma conexão de rede. Se vocês observarem, do lado eu tenho o ícone do som, do lado eu tenho o ícone da carga da bateria. Inclusive, só pelo fato de eu estar vendo esse ícone, eu já posso inferir que é um laptop, que é um desktop, que é algum equipamento portátil, né? Porque o desktop não aparece isso. E aqui eu já estou inferindo que ele também está carregando, porque ele está com a tomadinha. Se ele não estivesse carregando, não apareceria a tomadinha. E ele ia representando o status da tua bateria. Central de notificações. Legal. Aqui eu tenho o idioma do teclado, português, a data, a hora. Assinale a alternativa que identifica a funcionalidade associada ao ícone marcada pelo retângulo. Galera, pelo retângulo, conexão de rede, não tem nada a ver com USB, gabarito letra B de Bravo. O consumo de energia seria o ícone anterior, né? Não é bem... É o ícone da bateria, que é o que tem a ver com energia. Então, gabarito letra B de Bravo. Vamos que vamos. No Windows 7, pode-se trabalhar com duas janelas ao mesmo tempo, arrastando e redimensionando-a para as bordas da tela por meio de um recurso. Galera, deixa eu mostrar primeiro, depois eu coloco a definição e os atalhos. Olha só. Abri uma janela. Eu quero jogar essa janela. Eu estou pegando com o mouse na barra de título. Se eu arrasto na barra de título, eu consigo mover a janela. Se eu pego uma borda e o ponteiro vira uma seta bidirecional, eu consigo redimensionar a janela. Agora, se eu pego a janela e taco ela para o lado, olha o que eu estou fazendo com o mouse, olha a violência, ó, taquei. Não vi, pronto. Ai. Legal. O que aconteceu? Ela ficou metade de um lado. Aí a outra metade eu posso escolher outra janela. E daí? Vou fazer de novo. Vou para o outro lado agora. Pum, taquei. Ficou metade para um lado. Esse recurso, ele também pode ser acessado usando a tecla Windows e as setas. Como assim? Estou com a janela do explorador de arquivos selecionada. Se eu apertar o Windows seta para a esquerda, ela vai para o lado esquerdo. Para o meio, para o lado esquerdo. Voltando. Para o meio, para o lado direito. Para o meio, para o lado esquerdo. Para cima, maximiza. Para baixo, restaura, minimiza. Esse recurso é chamado de snap. Como é que é? É um estalo. É uma funcionalidade que foi incorporada a partir do Windows 7, onde o redimensionamento da janela é feito a partir de quê? De um estalo, de uma forma rápida. Snap, snap. Então, gabarito da questão, letra E de eco, ok? E esse snap também pode ser realizado usando as teclas Windows e as respectivas setas, né? Seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima e seta para baixo. Lembrando que se ele colocar a seta para cima, a janela vai ser maximizada. Para baixo, restaura, minimiza. Para a esquerda, ocupa o lado esquerdo, para a direita, ocupa o lado direito, mas todos esses atalhos redimensionam em um estalo rapidamente. Né? Por isso, são chamados de snap. Então, gabarito letra E. Uma das melhorias do Windows 7 é a possibilidade de gerenciar e organizar várias janelas. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta quanto ao recurso que permite movimentar e gerenciar janelas com um único movimento do mouse. Aí, gente, é uma outra questão com o mesmo gabarito. Só para documentar, para fixar a teoria, olha lá. Recurso que permite movimentar e gerenciar janelas com um único movimento do mouse. Se eu arrasto para um canto,
ou arrasto para o outro, você observa que existe um efeito visual aí que não vai cair na prova, né? Olha lá. Ele faz como se ele estivesse já abrindo. Ó. Aí eu largo, ficou a metade com um programa e eu posso escolher a outra metade. Por isso a ideia de gerenciar. Ok? Então, gabaritozinho, letra B de bravo. MPE do Rio Grande do Sul. O recurso de visualização que permite, independente do número de janelas abertas, colocar duas janelas ocupando toda a área de trabalho sem superposição dessas duas janelas. Chama-se... Vamos lá. Recurso de visualização que permite, independente do número de janelas, colocar duas janelas ocupando toda a área de trabalho. É o Snap. Eu vou poder colocar duas, uma do lado da outra. Agora, isso desperta interesse em o que é pique, o que é o shake. Galera, esse aeropique, ele surgiu também no Windows 7. Tudo que era aero era no 7. Hoje, no 10, a gente só não usa mais a expressão aero. A gente pode falar só pique. Esse conceito de pique é o conceito de dar uma espiada. Espiada? É. Olha só, gente. Eu posso estar com várias janelas. Vocês já observaram? Agora, preste atenção que às vezes é difícil de chegar lá. No canto direito da barra de tarefas, canto direito, a barra de tarefas tem um bloco, uma coluna. Se o seu mouse para sobre essa coluna e a tela fica invisível, né? Na verdade, ele mostra a área de trabalho, isso já é o pique. Nessa máquina, eu estou tendo que clicar para que ele mostre a área de trabalho. A ideia do pique é dar uma espiada. Era um recurso aero do Windows 7. E o AeroShake, gente, ele vai aparecer nas próximas questões, é importante. Então, o AeroShake eu vou falar porque, salvo engano, é o gabarito da próxima. O gabarito dessa questão do Rio Grande do Sul é Snap. Vamos lá. Essa versão trouxe novas funcionalidades, como, por exemplo, o modo de trabalhar com janelas que podem se agarrar a outras para melhor se organizarem na tela. Ele veio definindo o Snap. Podem ser vistas rapidamente com o passar do mouse. Ele veio definindo o pique. Agora ele definiu o pique de um outro contexto. Ele colocou o pique associado a isso aqui, ó. Porque eu também estou dando uma espiada. Então, quando eu passo o ponteiro do mouse, ó, eu consigo dar uma espiada. Esse espiar é o conceito do pique. Ok? Antes de clicar, eu já consigo visualizar o conteúdo, um pouquinho do conteúdo. Essa é a ideia do pique. Ó. Legal. Então, também pode se tornar as únicas da tela com um movimento rápido. É o shake. Todos esses recursos aero são característicos do Windows 7. Beleza? Agora, eu ainda tenho que explicar o Windows Shake, né, o AeroShake. Vamos explicar logo, depois quando aparecer a questão a gente já mata. Olha aí, eu estou com vários arquivos abertos aí, vários programas abertos. Legal, eu vou pegar esse primeiro aqui e vou dar uma sacudida na janela. É ruim que com a apresentação aberta isso pode não ser muito funcional, então eu vou interromper a minha apresentação. Legal, agora sim, eu estou com um monte de programa aberto na tela. Eu vou pegar uma janela, a gente já viu que clicando e arrastando a barra de título, eu estou movendo a janela. Agora, o conceito de shake é o conceito de sacudir, então eu tenho que fazer isso rápido. Pronto. Esse é o AeroShake.
que aconteceu? Ele minimizou todas as outras janelas, mantendo apenas essa ativa, né? Se eu balançar de novo, eu volto ao normal. Então, já aconteceu, tá cheio de janela aberta, eu querer... Tem gente que não conhece isso, fica assim, ó. 1, 2, ai que tristeza. 3, aí o cara tá com 10 programas e vai ficar clicando 10 vezes? Não, ele pode só dar uma sacudida, né? Então, esse é o recurso do AeroShake. Sacudiu, minimizou tudo. Sacudiu de novo, voltou ao normal. Ah, que bobeira! Questão de prova. Então, vamos lá. Universidade Federal do Espírito Santo. No ambiente de trabalho do Windows 7, existem os seguintes componentes. Botão iniciar, abre o menu iniciar em qualquer Windows. Botões de programas e arquivos abertos, que permitem que você alterne rapidamente entre eles. A ideia da barra de tarefas ser inspirada num controle remoto, né, onde você tem lá os botões, os canais, e você pode alternar entre eles. Área de notificação, aquele pedacinho lá do cantinho da direita, onde fica o relógio e os ícones que exibem o status de determinados programas. Som, conexão de rede, bateria, impressora, das configurações do computador. Então, item 3 é verdadeiro. E olha o que ele coloca aqui, ó. Existem os seguintes componentes. O botão AeroPeak. O que é o botão AeroPeak que mostra essa área de trabalho? É aquela colunazinha que fica ao lado da data, da hora, na área de notificação. Então, imagina que eu tenho aqui a data e a hora, área de notificação, o som, a bateria. Aqui eu tenho uma colunazinha. Se eu clico nessa coluna, ele mostra a área de trabalho. Esse botão existe, os 4 itens são verdadeiros. Então, o gabarito da questão, letra B de bravo. Vamos lá, questãozinha da OCP. Assinale a alternativa que apresenta as teclas que podem ser utilizadas como atalho no Windows 7 para minimizar todas as janelas. Gente, não importa a versão, para minimizar todas as janelas vai ser logotipo do Windows mais M. Então, gabarito letra D de delta. Quando eu pensar em atalhos associados a funcionalidades do Windows, eu já tenho que presumir a tecla de logotipo do Windows. Dentro de algum programa, usa-se o Ctrl, mas atalhos do sistema operacional são predominantemente com Windows. Ok? Então, o Windows M, gabarito letra D de delta. IF de Tocantins. No que se refere ao Windows 7, assinale a opção que apresenta a combinação de teclas que permite minimizar todas as janelas. Gente, olha como vai ficando repetitivo. Se fosse minimizar todas as janelas, parasse aqui, era o Windows M. Mas ele colocou um detalhe bem legal. Que ele fala assim, ó, que estejam abertas, exceto a janela ativa. O que é o exceto a janela ativa? É como se eu estivesse dando aquela sacudida. Sacudida? É o conceito do AeroShake. O atalho para o AeroShake é o Windows Home. Então, o gabarito é o que? Letra A. Essa foi uma questãozinha do IF de Tocantins e que já é um pouquinho mais difícil, né? Minimizar todas as janelas que estejam abertas, exceto a janela ativa, é o recurso do shake, é o recurso da sacudida. E aí o gabarito é o quê? Letra A. Beleza? Outra questãozinha. No Windows 7, não importa a versão, em sua configuração original, o recurso que permite minimizar rapidamente todas as janelas abertas na área de trabalho, exceto aquela que o usuário deseja manter aberta, é o quê? Conceito do AeroShake. Beleza? Então, gabarito letra B de bravo. Vamos lá. A tecla Windows, acionada em conjunto com a tecla R, o Windows R é o atalho para
abrir a caixa de diálogo, executar. Então, gabaritozinho, letra D de delta. Agora a gente está discorrendo por questões com atalhos de teclado justamente para decorar os atalhos que mais caem. Então, utilizando o computador com sistema operacional Windows 7, o usuário que clica no botão Windows e a tecla L, L é de lock. Lock vai fazer o quê? Vai travar, vai bloquear. A gente só não fala travar, gente, porque travar é uma expressão associada a erro. Então, a gente fala que o Windows L bloqueia. Beleza? Bloqueia. Então, gabarito letra A. Abrir o Internet Explorer não, minimizar todas as janelas seria o Windows M. E o Windows Explorer seria o Windows E. Ok? Próxima questão. Fundação Getúlio Vargas. Relacione as teclas de atalho do Windows 10 em língua portuguesa às suas respectivas ações. Em língua portuguesa é o padrão, sempre, né? Tudo que a gente está estudando, os programas são todos em português. Vamos lá. O Windows M é minimizar, então o item 1 vai ficar aqui no final. Já acabou a questão. É interessante fazer esse tipo de questão, né? Porque não admite erro. Se tu sabe que o Windows M é minimizar e que o item 1 é o terceiro, cara, só tem uma alternativa com o item 1 no final. Então, o Windows R abre a caixa de diálogo executar e a tecla Windows X vai abrir o quê? Esse menu de link rápido. Vai ficar 2, 3, 1, gabarito, letra D de delta. O Windows X, olha o que ele faz. Esse é o tal link rápido que a questão citou. Tem os principais comandos do Windows, as principais funcionalidades do Windows. Então, é o conceito de link rápido. Ok? Questãozinha da Consulplan. Os teclados dos computadores, em sua maioria, trazem ao lado esquerdo da barra de espaço uma tecla semelhante ao símbolo do Windows. Tá? Ele está falando da tecla mesmo, tecla Windows. Sistema operacional da Microsoft considerado o sistema mais usado no mundo. Essa tecla é muito importante, pois junto com outras teclas pode-se acessar importantes funções desse sistema. Levando-se em consideração o Windows 7, relacione adequadamente as colunas a seguir acerca da combinação de tecla do Windows com algumas teclas do teclado e suas funcionalidades. Gente, que enunciado gigante, né? Vamos lá, galera. 1. Tecla Windows B. Como é que eu vou fazer isso? Na verdade, ao invés de olhar essas alternativas, eu vou buscar na sequência. Então, abrir a caixa de diálogo e executar. Executar é o quê? Windows R. Se eu sei que o executar é o Windows R, ele começa com 4. Se eu sei que começa com 4, o gabarito é letra A. Então, já acabou a questão. Selecionar o primeiro ícone na área de notificação. É o Windows B. Esse é o tipo de atalho que, de fato, a galera não decora. Né? Selecionar o primeiro ícone na área de notificação da barra de tarefas. Isso aí é meio que só porque a gente está fazendo questão de prova mesmo que acaba vendo e vai lembrando. Mas se não ficar refrescando a cabeça, é um atalho que não se usa. Exibir os controles de projeção, eu já vi em diversas provas, porque o professor usa muito. Exibir controles de projeção, Windows P. Aí tu vai decorar que o P é de projetor, né? O que significa isso, gente? É possível que eu esteja dando uma aula e eu quero que você veja no DataShow algo que eu não estou vendo na minha tela. Como assim? É possível que eu esteja dando uma aula e no meu computador eu esteja projetando no DataShow a minha aula e mexendo lá numa rede social. E eu não quero que o aluno veja a minha tela. Aí eu posso estender a tela, como se eu tivesse 2 monitores. Isso, de fato, pode ser feito com Windows P.
É possível que eu duplique, é possível que eu desligue o Datashow, que eu deixe somente o Datashow e desligue o meu monitor. Então o Windows P é para trabalhar com essa alternância quando a gente tem duas telas, dois monitores, né, quando eu tenho uma saída de vídeo auxiliar. Minimizar todas as janelas abertas, aí infelizmente eu vou ter que colocar o quê? O item 2. Né? Por quê? Por que eu digo infelizmente? Porque a gente aprendeu que o D é o desktop. Mas, na prática, para mostrar o desktop, ele tem que fazer o quê? Minimizar todas as janelas. Se eu não tenho a alternativa do Windows M, aí eu tenho que considerar o Windows D. Então, ficou 4, 1, 5, 3, 2. Né? Gabarito aí. O Windows X abre esse Windows, essa central de mobilidade. Na verdade, gente, vamos ratificar aqui. Ele está dizendo Windows 7. Qual o detalhe aí? Se fosse no Windows 10, é que a gente teria uma diferença. Então, no Windows 7, a gente vai considerar aqui o Windows X abre essa central. E se fosse no Windows 10, aí é um detalhezinho interessante, porque o Windows X é aquele links rápidos que a gente já aprendeu. Então, gabaritozinho letra A de alfa. Galera, com isso, a gente vai fechando. Eu só vou ratificar colocando os atalhos que eu acho mais importantes aqui para vocês. Então, vou colocar aqui a primeira letrinha daqueles que eu acho que são mais importantes. Vamos lá. O D é o desktop em qualquer versão. O E é o Windows Explorer ou explorador de arquivos. O L vai bloquear. O M minimiza todas as janelas. O P é o do projetor. O R, em qualquer versão, é o da caixa de diálogo executar. Agora, o S e o X é que tem que ter cuidado, porque no Windows 10, o S é o atalho da Cortana e o X é o atalho dos links rápidos. E se a gente for estudar uma versão anterior a 10, aí eu considero que esses são os mais importantes, do D ao R, ok? O S e o X passaram a ser muito importantes no Windows 10. Então, com isso, a gente vai fechando essa parte de introdução ao Windows. Vamos que vamos!